Fonte de receita para uns, fonte de dor de cabeça para outros, um misto dos dois na maioria dos casos. Hoje a gente vai falar sobre a construção da área de vendas e, na verdade, o que vai determinar se a sua área de vendas vai ser fonte de receita e não fonte de dor de cabeça é você saber estruturá-la, saber contratar as pessoas certas e colocá-las para jogar nas posições certas. Eu brinco que durante um bom tempo ao longo da minha jornada na Hamper, se eu não fosse CEO da Hamper, eu prestaria consultoria ajudando empresas B2B a arquitetar time de vendas, porque é uma coisa que eu particularmente adoro fazer. Eu sou Ricardo Corrêa, sou fundador e CEO da Hamper e host aqui do RampUp, o canal onde a gente fala sobre estratégias de crescimento para empresas B2B, e eu vou trazer um pouco da minha experiência sobre estruturação de time de vendas. Já vou pedir para você deixar o teu like e também garantir que você está seguindo o canal para você receber semanalmente conteúdos como esse. Bora cair para dentro aí do material que eu preparei? Quando a gente fala, galera, em estruturação de time de vendas, a gente tem que olhar para duas variáveis principais. Antes de comparar a nossa empresa com qualquer outra, a gente precisa saber, primeiro, qual que é o modelo de negócios da nossa empresa e, segundo, em que estágio que a nossa empresa se encontra. Se você não tiver consciência dessas duas variáveis, ou você vai cometer erros, o que é a maior probabilidade, ou você vai acertar na sorte. Como eu não gostaria que você dependesse só da sorte, eu quero trazer a visão dessas variáveis, começando aqui como modelo de negócios, que eu considero o ponto de partida. Idealmente, toda empresa no dia zero deveria decidir qual modelo de negócios que ela vai praticar, mas se a sua empresa cresceu até aqui e ainda não tem consciência, saiba que provavelmente você opera em uma dessas caixinhas aqui. Eu não vou detalhar tanto, porque isso demandaria um conteúdo à parte. Quem me acompanha aqui no meu canal sabe que eu estou sempre usando esses modelos de negócio para servir de pavimentação para muitos dos meus conteúdos. Eu tenho um vídeo bem antigo lá no começo do meu canal explicando cada um deles, tá? Mas é importante a gente entender que a gente tem um modelo low touch, normalmente de empresas que praticam tickets menores e precisam vender em escala. Qual que é a importância desse modelo? O produto é o protagonista nesse modelo. Significa que não tem área de vendas? Imagina, a maior parte das empresas Product-Led Growth tem times de vendas. A diferença é que elas têm uma componente muito forte de produto que faz a maior parte do trajeto, mas os times de vendas ajudam sim a fechar. Portanto, mesmo em vendas low touch, a competência de vendas é muito desejada. Agora, do mid touch em diante, vendas é imperativo, tá? Então, no mid touch, normalmente são empresas onde o protagonismo maior é de marketing, tá? São empresas altamente dependentes de geração de leads, no caso do mid-touch. Só que o que seriam dos leads se não fossem os vendedores para fechá-los, né? Então, marketing tem um protagonismo, mas vendas é um fortíssimo coadjuvante aí nessa história. Depois a gente tem o modelo high-touch, normalmente vendas mais complexas, tickets mais altos. A partir daqui, claramente, o protagonismo é de vendas, muito embora marketing tenha um papel fundamental na geração de demanda, mas quem tem o protagonismo mesmo aqui é vendas, normalmente times de vendas mais consultivos, mais experientes, e depois a gente tem o modelo de vendas enterprise, com vendedores realmente estratégicos, capazes de desenvolver relacionamento em grandes contas, e o marketing ali responsável por fazer o account-based marketing, tá? Então, eu acho que para começo de conversa, como ponto de partida, é importante a gente entender em que modelo de negócios, dentre esses que a nossa empresa se encontra. Eu sempre reforço que é muito perigoso, especialmente uma empresa muito pequena, tentar ficar permeando entre esses modelos, né? Então, ela tenta vender para o pequenininho, depois tenta vender para um grande banco e ela nunca se encontra. Para mim, a chave de sucesso das empresas que tracionaram, escalaram, deram esse tirão de crescimento foi ter identificado o modelo certo, baseado no seu ICP, baseado no seu ticket, na sua proposta de valor, e souberam escalar a empresa em cima desse modelo, beleza? Essa é a primeira variável. A segunda variável, como eu falei, é o estágio. E aqui é um pouco mais fácil de a gente se reconhecer dentre os estágios. Naturalmente, eu vou trazer números aproximados aqui, muito mais com a finalidade de ancoragem, do que propriamente
sentenciar, tá? Mas eu vou trazer uma visão mais ou menos de R$ 1 milhão de faturamento até mais de 10 milhões de faturamento ano. Eu acredito muito que a partir de 10 milhões de faturamento ano, a coisa ela fica muito particular para cada empresa, mas nessa trajetória de 1 milhão a 10 milhões, que é onde eu acredito que o time de vendas vai ser estruturado do zero, que eu quero focar, beleza? Então, primeiro estágio, até 1 milhão de faturamento ano, dá mais ou menos próximo de R$ 100 mil de faturamento mês. Eu acredito muito que o time de vendas ele precisa ser baseado nos founders. Seja um founder que é dedicado ao assunto vendas ou alguns founders ali vendendo, tá? Mesmo quando a gente traz ali o primeiro vendedor, segundo vendedor do time, eu aconselho que os founders continuem vendendo ainda. Mesmo que a gente divida um esquema onde esse vendedor que veio de mercado, ele trabalha os leads vindos do site, mas o founder ele continua vendendo dentro da rede de relacionamento dele, ou o founder atende os clientes maiores e os vendedores vão rampando nos leads menores. A divisão importa menos aqui, mas eu tenho sempre dito nos meus conteúdos a importância de alguém do founding team assumir o chapéu de vendas desde cedo. É claro que tem várias formas de cometer erros aqui, eu tenho vários colegas fundadores que sofreram para estruturar a área de vendas e alguns tentaram sair da área de vendas cedo demais, ou seja, não tinha nem histórico de vendas ainda e já estava tentando delegar a função para algum vendedor e naturalmente deu errado. E eu conheço outros founders que têm um preciosismo muito grande com aquilo que eles vendem e até hoje eles não conseguiram formar pessoas do time de vendas e aí naturalmente esse founder ele acaba virando o maior gargalo do negócio. Mas quem acompanha o meu canal está bem antenado aí em como não cometer esse tipo de erro, mas sempre reforço que é muito importante que founders estejam comprometidos com as vendas nos primeiros estágios. Então, basicamente, até R$ 1 milhão ano, o protagonista no processo de vendas é o founder. Pode ter até algum SDR ajudando, até alguns vendedores parelhando ali com os founders. Mas, na minha opinião, quem tem que fazer acontecer são os founders. Passou de 1 milhão de faturamento ano, entrou num range ali entre 3 e 5 milhões. Aqui a gente começa a realmente estruturar time, começa a ter pessoas dedicadas. Talvez ainda seja cedo para especializar o time em múltiplas funções, mas certamente aqui a área de vendas já tem mais de uma pessoa e provavelmente essa pessoa não é mais o founder vendendo, tá? O founder ele pode até estar na liderança e aqui a gente vai ter que avaliar o que é mais estratégico para a empresa fazer, mas fato é, nesse estágio a empresa ela vai ter algo como 2, 3 vendedores, talvez até uns 5 vendedores dão conta de fazer a jornada nesse estágio. Talvez esses vendedores eles ainda não sejam nem especializados por função. É o vendedor que corre o campo inteiro ainda não divide entre SDR, Account Executive e CS. Não que esteja proibido nesse estágio, tá? Mas talvez seja um pouco menos comum, talvez seja até uma complexidade muito grande para absorver nesse estágio. Mas à medida que a empresa já tem 3, 4 vendedores, a gente já pode imaginar que existe uma atribuição quase que full time de alguém que vai liderar esse time. 3 vendedores já é suficiente para ter necessidade de rituais diários, rituais semanais, revisão de forecast. Certamente esse time ele precisa ser gerido, né? Precisa ter gestão de performance, precisa ter gestão de capacity. Eventualmente, você tem 3 vendedores, um sai, você tem que contratar a reposição. Ou se o seu time está crescendo, 3, 4, 5, né? A sua empresa está tracionando, você vai estar sempre contratando. Então, nesse estágio, alguém precisa ter o chapéu de líder do time de vendas. Seja essa pessoa, o próprio founder, que já estava responsável por vendas, seja nesse estágio ter uma pessoa de coordenação. Eu acho difícil ainda nesse estágio a empresa já ter track record suficiente para trazer uma pessoa de gestão de mercado. E aqui dá para cometer muito erro, tá, galera? Trazer um figurão de mercado, muitas vezes a gente acha que vai resolver os nossos problemas, mas a gente acaba por aumentar os nossos problemas, porque às vezes a gente traz alguém que já era acostumado a gerir um time grande, um time maior, numa empresa muito diferente,
que chega às vezes até custando caro para gerir um time pequenininho que ainda está rampando. E essa é uma forma de gastar dinheiro muito rápido e não necessariamente vai garantir performance. Mas também ter aquele perfil de startup que já tem 3, 4, 5 pessoas numa área e ainda não ter uma liderança clara também é muito perigoso, porque essas pessoas elas vão fazer tudo meio que à sua maneira e é muito difícil de determinar processo. Também é difícil nesse estágio, mas não impossível, que alguma pessoa do time já tenha track record suficiente para ter emergido e se tornado líder. Eu digo que é difícil, mas não é impossível. No meu caso, aqui nesse estágio, quem assumiu a coordenação do time de vendas na época foi um vendedor. A pessoa foi vendedora por 1, 2 anos, tinha ali os atributos que eu considero importantes para ser líder e acabou assumindo a coordenação do time numa época que a gente já tinha ali 4, talvez 5 pessoas, tá bom? Eu, particularmente, gosto mais de lideranças que emergem dentro de casa do que lideranças importadas. Mas é claro que não dá para sentenciar, cada caso é um caso, e lideranças que emergem também dão bastante trabalho, porque essa galera, vamos dizer, no caso de um vendedor, ele sabia vender, tá? Sabia vender na ponta, não necessariamente ele sabe liderar um time, não necessariamente ele sabe contratar, cobrar resultado, acompanhar performance, então essa pessoa ela vai ter que ser formada, e muitas vezes você perde um ótimo vendedor para ganhar um gestor que ainda precisa ser formado dentro de casa, tá bom? Essa é mais ou menos a estrutura do segundo estágio, que vai suportar ali até próximo de uns 5 milhões, aí tudo dando certo, a gente vai para o terceiro estágio, e a nossa empresa ela já está aqui entre 5 e 10 milhões de faturamento ano. Aqui a gente já passa a ter 3 andares, né, de equipe, a gente passa a ter o C-Level, eventualmente os próprios founders ali no C-Level, aí a gente já tem um nível intermediário de gestão, muito provavelmente pelo tamanho dos times aqui, um nível já de head, talvez não seja mais nem de coordenação, seja um nível de head, e depois a gente tem o time. Falando sobre o time, aqui nesse estágio, é desejável, vamos dizer assim, não é uma condição sine qua non, mas é desejável que o time ele seja especializado em funções. A partir do momento que você já tem ali 4, 5, 6 pessoas no time de vendas, vale a gente começar a se questionar se todo mundo deveria fazer a mesma coisa. Será que não faz sentido ter uma parte do time que prospecta, qualifica leads, faz os agendamentos, né, bota a oportunidade mais na cara do gol e depois você tem uma outra galera fazendo o trabalho de reuniões, proposta, negociação e fechamento? Pode fazer bastante sentido. Ao mesmo tempo, começa a fazer sentido também não ter os vendedores mais falando com clientes ativos, eventualmente, que seria um trabalho de pós-venda, né? Pode fazer sentido ter uma estrutura ali de CS, né? Uma estrutura de Customer Success ou de pós-vendas, chame como quiser. E aí aqui eu falei sobre pelo menos 3 especializações, né? Pré-vendas, vendas e pós-vendas são funções muito comuns de a gente encontrar dentro de empresas B2B, mas eu ainda vejo a galera errando muito e não necessariamente a gente precisa ter SDRs, closers e CSs no nosso time, porque o mercado diz que a gente tem que ter, né? A gente tem realmente que conhecer do nosso processo e avaliar aonde a gente pode ter ganhos de produtividade. Eu entendi em um determinado momento da história da Hamper que os vendedores eles eram muito mais produtivos quando eles ficavam 100% focados no pipeline. Se o vendedor ele começa a ter que gerar o próprio lead, ele perde produtividade. Por isso é interessante ter outras fontes de leads. O marketing, o time de SDR, para que o vendedor ele tenha a garantia ali de que ele vai receber o lead no pipeline dele e fique focado no pipeline. Ao mesmo tempo, também conversar com clientes é algo que tira o foco do vendedor. Quanto mais vendas ele fecha, menos produtivo ele tende a ficar, porque ele vai ter a base de clientes para atender. Por isso, essa separação ela é bastante providencial em algum determinado estágio, além de que a base para um processo escalar é a gente quebrar um grande processo em etapas e as pessoas que vão desempenhar esse processo serem especialistas, né? Cada uma na sua etapa.
essa especialização por função não nasceu na área de vendas, né? Desde que existe processos escaláveis, talvez ali na origem seja o modelo de Ford ali, né? No começo do século passado, quando as linhas de produção, as linhas de montagem começaram a ganhar escala, tá? E a gente bebe dessa fonte naturalmente para dar escala no nosso processo de venda. Então, nesse estágio, a gente tem tanto uma especialização horizontal ali, né, das pessoas dedicadas em papéis, em funções diferentes, mas a gente tem também uma segmentação vertical, vamos dizer assim, né, com pessoas em nível de staff, nível de gestão e nível de direção. E a nível de gestão, a área de vendas ela começa a fazer adjacência com outras áreas também. E aí, eventualmente, a gente tem área de marketing, área de vendas, área de CS, e a gente precisa construir ali os SLAs, né, os acordos entre as áreas. Tudo isso já traz uma grande complexidade per se. E se tudo der certo, e se Deus quiser, a nossa empresa vai passar de 10 milhões de faturamento ano e vai para o próximo estágio, o estágio 4. E aqui a complexidade ela começa a realmente imperar. Porque normalmente a gente dá um estirão de crescimento até próximo ali de 10 milhões por ano, até que a gente começa a sentir cansaço ou do nosso modelo de vendas ou daquele produto que a gente vende, e a empresa ela começa a abrir novas frentes. Então, talvez até ali ela teve um único produto, e a partir dali ela começa a ter 2, 3 produtos. Ou até ali ela só vendia para o Brasil. E a partir dali ela começa a vender também para a América Latina e para a Europa. Ou então ela atendia só cliente pequeno e ela começa a atender também contas enterprise. Perceba que o que eu estou dizendo é que é desejável nesse estágio dos 10 milhões que a empresa ela busque novas avenidas de crescimento para ela não ficar dependente de uma única avenida. Ser hiperfocado até ali não foi um problema, mas talvez a partir desse ponto comece a limitar o crescimento da empresa. E aí a gente começa a ter as segmentações além das horizontais e verticais que eu já falei, a gente passa a ter também segmentação por produto ou por unidade de negócios. E isso também adiciona uma bela de uma complexidade. Outra coisa diferente aqui nesse estágio é que a gente tem uma necessidade já muito grande de ter o time dividido nessas 3 etapas, né? Então, claramente tem que ter time de vendas, time de marketing, time de CS dedicado na função. Cada time desses eu recomendo que tenha uma liderança própria. O cobertor começa a ficar muito pequeno para um único head olhar marketing, vendas e CS. Então, é desejável que tenha gestores dedicados para cada time e uma pessoa de C-Level, pelo menos uma pessoa de C-Level, normalmente um CRO aí, né, que é o líder de receita, olhando para isso tudo, né? E aí dá para ver pela imagem aí, esse é um organograma matricial, né, onde a gente divide os times tanto por função quanto por produto ou unidade de negócios, que aqui gestão começa a ser muito imperativo, né? Não basta só performance, só ter gente boa no time, ter processos, ter cadência de gestão vai fazer muita diferença. Beleza? E aí, a partir daqui, a complexidade ela vai se multiplicando. E como eu falei, a partir de 10 milhões é muito difícil de eu tentar presumir como que tem que estar um time de vendas, porque eu acho que se até aqui as empresas percorreram caminhos parecidos, a partir desse estágio, cada empresa vai ter a sua característica própria ali de estrutura de vendas. Beleza? Antes de fechar o vídeo, eu queria fechar com alguns takeaways, algumas dicas importantes que eu gostaria que você fixasse para a gente ter certeza de que você vai tomar boas decisões aí na estruturação do seu time de vendas. A primeira delas diz respeito à contratação e manutenção de pessoas do seu time de vendas. É preciso ter consciência se o seu tipo de venda é um tipo de venda mais baseado em volume e venda de impacto. Vamos dizer assim, o lead chega do site, o vendedor tem que conectar rápido e o lead fecha ali, quase que na call de demonstração, o lead já toma a decisão porque o preço é baixo e a cadeia de decisão também é simples. Ou se é uma venda consultiva, é uma venda que leva semanas para fechar, meses, às vezes até anos, e aí o vendedor ele tem que ser muito consultivo, tem que diagnosticar o cliente, tem que construir a solução, tem que saber amarrar toda a cadeia de decisão. Esses perfis de vendedores são muito diferentes, tá? E aqui não é uma questão de certo e errado, e sim de perfil.
Alguns profissionais performam muito bem com venda de impacto, outros perfil de venda consultiva. Se você botar o profissional certo no lugar errado, ele passa automaticamente a ser o profissional errado. Por isso, tome muito cuidado com esse ponto. Outro ponto, tente chegar o mais rápido possível em qual é o capacity de um profissional de vendas do seu time. O capacity, ele é basicamente quantas vendas por mês o vendedor é capaz de fazer e quantos leads ele consegue gerir no pipeline dele com qualidade. Vamos dizer que o vendedor do seu time, a meta dele é fazer 10 vendas no mês, vamos dizer. E aí, para fazer 10 vendas no mês, ele precisa de mais ou menos uns 50 leads. O vendedor, ele consegue no seu time gerir com qualidade 50 leads por mês? Como que a gente vai descobrir isso? Fazendo o stress test. A gente tem que ir testando se a gente passa 50 leads, o vendedor fecha 10, então ele está dentro do que é esperado. Se a gente passa 60 leads, ele aumenta as vendas para 12 ou ele continua vendendo 10. Se isso acontece, você encontrou o seu capacity. O máximo que o vendedor consegue carregar é 50 leads, porque se você jogar mais leads para ele, ele vai começar a transbordar. Ele vai atender com menos qualidade, diferente do que muita gente pensa. Mais lead não necessariamente é melhor. É claro que para a empresa como um todo, quanto mais demanda ela tiver, mais vento na vela pegando ela tem. Mas olhando para o vendedor, não necessariamente entuchar um vendedor de leads é a melhor coisa que pode acontecer para ele, porque ele vai se perder, ele vai começar a fritar leads, ele vai dar atenção só para quem está pronto para fechar e não vai desenvolver os outros leads, tá? Terceiro ponto bastante importante, encontrar na sua operação qual que é a razão numérica entre SDRs e Account Executives. Essa é uma pergunta que eu recebo direto. A galera me pergunta, Rick, quantos SDRs por vendedor você acha que eu deveria ter? Eu adoraria ter essa resposta quase que cartomante, assim, né? De olhar para a cara da pessoa e conseguir dizer, mas eu preciso de muito mais contexto do negócio dela para conseguir fazer uma afirmação dessa, sendo algumas das variáveis as duas que eu trabalhei aqui durante o vídeo. Modelo de negócio e estágio da empresa é determinante, mas não é só isso, tá? Eventualmente o ticket do que a empresa vende, a complexidade, a empresa tem demanda ativa ou não, porque se ela tiver que fazer 100% no outbound, ela vai ter que ter muitos SDRs. Então eu já vi de um pouco de tudo, tá, galera? Eu já vi empresas que só tinham vendedores, não tinham SDRs. Eu já vi uma razão de um SDR para 5 vendedores. Normalmente operações inbound, você tem menos SDRs do que vendedores. Mas eu já vi também operações de 1 para 1. Às vezes, um SDR para cada vendedor em uma operação outbound high ticket, tá? Então, toma muito cuidado quando você for buscar essa razão de não buscar benchmarks aí e uma empresa que você gosta tem lá X número de SDRs por Account Executives, porque não necessariamente isso vai replicar para a sua empresa. Outra dica bastante importante é momento certo de trazer pessoas de apoio. E quando eu falo de pessoas de apoio, eu estou falando de pessoas de Ops e pessoas de Enablement. Essas pessoas, elas são responsáveis por cuidar do processo e por desafogar o head de vendas de ter que fazer essas atribuições, do tipo, garantir que o CRM está rodando. Quem que é o dono do CRM, por exemplo, na sua empresa? Se o CRM está com a liderança, na mão da liderança de vendas, provavelmente o teu CRM ele não evolui, porque o gestor de vendas ele não tem tempo de ficar dando suporte para o CRM. E aí o CRM ele vai quebrando e vai ficando com os penduricalhos lá. Então ter uma pessoa de Ops vai ajudar muito bem nisso. Outra coisa que precisa acontecer, mas normalmente quando o gestor de vendas está sobrecarregado, ele renuncia, é treinar o time de vendas. Pensa que numa operação com mais de 10 vendedores, todo mês tem vendedor novo chegando e o time que já está atualmente precisa ter o conhecimento reciclado. Quem que vai fazer isso? O gestor normalmente não tem tempo, então ter alguém de enablement e de ops, a partir ali entre 5 e 10 pessoas no time, já começa a ser muito desejável, só tomar muito cuidado para não gerar overhead. São pessoas que elas não geram receita diretamente, tanto quanto um vendedor, né? O vendedor ele tem quase que um número em cima da cabeça dele, né? Ele tem ali qual que é a meta que ele é capaz de carregar. O Ops, ou o Enablement, não vai necessariamente chegar para agregar mais na meta, mas é esperado que uma pessoa de Ops, por exemplo,
aumente e muito a produtividade individual do restante do time, porque essa pessoa vai implementar sistemas, automações e coisas que ajudam o time a render mais, beleza? E uma última dica também é quantas pessoas mais ou menos a gente deveria ter por líder. Eu acredito que o número ideal é próximo de 7 pessoas por líder. Significa que quando entra o 8º vendedor, já tem que trazer um segundo head? Não necessariamente, tá? Mas um único head, ele vai gerir muito bem o time até 7 pessoas. Na 8ª começa a cair um pouquinho de qualidade, forçando muito até 10, aí já tem uma perda de qualidade muito grande. O gestor começa a não dar conta de fazer one-on-one com todo mundo, perde uma pessoa no time e falta braço para fazer a reposição e treinar quem chegou. Então, até 7 pessoas é o ideal. A partir disso, a gente começa a criar subgrupos no time, né? Começa a especializar o time. Um time vende certo produto, outro time vende outro, ou divide por território, ou divide por perfil de cliente, ou por modelo de venda. Cada empresa faz a sua escolha, mas a partir ali do ponto que você já tem umas 10 pessoas, você ter 10 pessoas vendendo de um jeito igual, não é o que eu recomendo, e aí, de repente, especializar, criar squads ou times mesmo separados com lideranças dedicadas para cada um desses times é o que eu recomendo, beleza? Por fim, para fechar, não está aqui na lista, mas eu quero falar no Gogol, outro risco muito grande é você ter um vendedor cuidando de mais de uma das trilhas que eu mostrei lá no começo, tá? Deixa eu voltar nela aqui. Se você tiver, por exemplo, uma pessoa de vendas que ela faz mid-touch, que é venda de impacto, venda de R$500 por mês, e ela também atende os clientes enterprise da sua empresa, certamente o teu negócio está fragilizado. Talvez muito no começo o mesmo vendedor, ele ali está tateando aí no mercado e falando com todo tipo de cliente, mas tão logo seja possível, especialize. Vender um negócio de R$500 por mês é completamente diferente de vender um negócio de R$500 mil ano. Beleza? Tenho certeza que esse vídeo te ajudou, vai errar menos aí nas suas contratações, menos nas suas escolhas de vendas e, portanto, perder menos metas de venda, jogar menos dinheiro no ralo. Eu vou pedir o teu like, se você achou que valeu a pena ficar até o fim, e se inscreve aqui no canal RampUp para você receber semanalmente vídeos como esse. E te convido a estar nos eventos presenciais que eu faço pela minha empresa, pela Ramper, com a marca RampUp. A gente está rodando o Brasil esse ano. A gente já está chegando nas últimas edições. A gente ainda vai passar ainda por Curitiba essa semana, depois por Goiânia, e a gente encerra o tour em São Paulo. Dá uma olhadinha em rampuptour.com.br. Minha equipe vai subir um QR Code aqui para facilitar a sua vida. Estamos nas últimas aí oportunidades de ter um encontro pessoal, e dentre os conteúdos eu falo muito sobre estruturação de time de vendas, beleza? Mas aí é interação pessoal, você vai poder tirar dúvidas comigo e com outros especialistas, beleza? Valeu demais, te vejo em breve, até o próximo.